Aleluia. Glória a Deus. Eu esqueci de falar, mas é motivo de alegria estar recebendo novamente nosso irmão, né? Irmão Paulo, né, irmão? Amém. Já faz parte da família. Seja bem-vindo. Que a cada dia o Senhor possa continuar, né, falando ao coração do irmão. E o Senhor venha sentir essa paz que o Senhor tem sentido. Desde o primeiro dia que o Senhor chegou aqui, o Senhor sentiu algo diferente. E esse algo diferente é a presença do Senhor. Que o Senhor venha continuar te fortalecendo, derramando do fortalecimento dele sobre a vida do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai. Papai querido, nós já te louvamos, nós já engrandecemos, exaltamos o teu santo nome. Papai querido, nesta noite, ó Pai, vem a melhor parte, que é a Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor, que traz cura. A Tua Palavra que nos liberta. A Tua Palavra que nos transforma. A Tua Palavra, ó Pai, que vai nos salvar. Papai querido, quebra todo o jugo, despedaça todos os ferrolhos nesta noite. Tira todo o impedimento do nosso meio. Mas que a partir de agora, ó Pai, a Tua presença venha ser inundada aos nossos corações nesta noite através da Tua Palavra. Papai querido, que o Teu servo que irá ministrar, que ele venha esvaziar dele mesmo, mas que a Tua presença venha ser notória através da vida dele. Usa ele, ó Pai, poderosamente para falar conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias. Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria estarmos aqui reunidos para aprender com a palavra do Senhor. Abram vossas Bíblias em João 8. João 8, do 1 ao 11. João 8. Glória a Deus. João 8, do 1 ao 11. A palavra de Deus fala assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele entre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo para nos salvar. Por causa do nosso pecado, depois da transgressão de Adão e de Eva, nos distanciamos de Deus. E por causa do nosso pecado, o Senhor não tinha como guiar os nossos caminhos, entrar dentro do nosso coração.
através do Senhor Jesus Cristo, pagando aquilo que nós devíamos, porque Ele pagou a nossa dívida, nós temos oportunidade hoje de poder estar na presença do Senhor. Uma pecadora é levada até os pés do Senhor Jesus Cristo pelos fariseus, procurando tentar Jesus, porque pela lei de Moisés ela tinha que ser apedrejada, e Jesus pregava o arrependimento, uma nova oportunidade nas nossas vidas, uma nova transformação que sempre vai começar de dentro para fora do nosso coração. E para que isso venha acontecer nas nossas vidas, nós temos que nos aproximar do Senhor Jesus. O que é mais incrível de tudo na palavra de Deus é que aquela mulher já estava condenada ali a ser apedrejada. Esse era o intuito de todos os saduceus e dos fariseus. Mas quando eles aproximam ela do Senhor Jesus Cristo, o pecado deles também sai à tona, e Jesus olha para cada um deles e fala: aquele de vocês que não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra nela. Porque a palavra faz com que a gente olhe para dentro do nosso coração e saibamos que também somos pecadores. E é com o tempo, de fé em fé, de glória em glória, que nós somos transformados através dessa caminhada. O povo lá no Egito, quando estava cativo há 400 anos, não tinha a mínima possibilidade de sair daquela escravidão. A primeira coisa que o Senhor faz depois que manda a última praga para que o faraó libertasse, porque Deus não toma nada de ninguém, a pessoa tem que entregar nas suas mãos, você tem que querer buscar, você tem que querer aprender, e aí Deus vai nos mostrando, vai nos fortalecendo através disso, uma nova oportunidade de vida, igual está João 3, morrer para o mundo, nascer para Cristo. Quem nasce da carne é carne, agora nós temos que nascer para o Espírito, e todo nascimento tem um aprendizado nas nossas vidas. 400 anos no cativeiro, aquele povo sai, e para sair tiveram que colocar nos umbrais das portas o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse mesmo Jesus que está aqui nesse momento, a qual aquela mulher é levada, mostrando o pecado para todas as pessoas, mostrando para nós que quando nós entregamos o nosso coração, quando nós falamos para o Senhor que nós somos pecadores e queremos nos libertar disso, o Senhor opera dentro do nosso coração. Esse é o verdadeiro sentido da palavra. Deus quer um povo na sua glória, junto com Ele, mas essa oportunidade que nós temos aqui hoje é uma oportunidade única nas nossas vidas. Esse nosso nascer, esse nosso crescer, essa oportunidade, não importando quantos anos você tenha, não importa para Deus, não importa a sua idade, não importa o tempo para Ele. Moisés começa o ministério com 84 anos de idade. Acreditou, perseverou, no final, quando ele morre, a palavra de Deus fala que ele estava enxergando normalmente. Ele ainda tinha o mesmo vigor que ele tinha quando estava no deserto caminhando. Porque essa palavra nos alimenta, nos sustenta, nos fortalece, nos transforma, nos guia. E Deus vai guiando o povo. Uma nova oportunidade na vida daquela pecadora, porque nós também somos pecadores. Porque quando nós entramos a primeira vez para participar da palavra de Deus, nós estávamos no mundo, por isso que o Senhor Jesus fala: orai para as pessoas que te perseguem também. Ora por elas, porque elas não sabem o que estão fazendo. Jesus Cristo, quando foi crucificado, o que ele falou para Deus? Perdoai-vos, porque não sabem o que estão fazendo. Deixa, porque a palavra de Deus fala, de Deus é a ira, Ele sabe julgar, Ele sabe condenar, Ele sabe tudo. Por isso que quando Moisés volta lá no Egito para libertar aquele povo, o povo não teve que levantar nenhuma espada. Apenas Deus operou na vida daquele povo, e Deus opera no meio de nós aqui também. Existe todo um caminhar, existe toda uma luta. Primeira coisa que nós vamos aprender é a ser espirituais. Espirituais. Aí depois Deus vai nos mostrando bênçãos materiais. Foi assim na vida daquele povo. Quando sai, o que Deus fala para o faraó? Manda Moisés falar: paga tudo que está devendo. Mas aí coloca no deserto. Não tinha como gastar nada no deserto. Nada. Quando Jesus Cristo é batizado no Rio Jordão pelo seu primo João Batista, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo conduz ao deserto, e durante 40 dias e 40 noites Jesus
jejuou e teve fome. E aparece o tentador naquele momento, saindo das sombras, aquele que manipula vocês, aquele que fala, isso não vai dar em nada, fica no mundo fazendo as coisas erradas que estavam fazendo, que é muito melhor, porque é assim que ele vai agir contra a palavra de Deus, a carne contra o espírito. A partir daquele momento, o Senhor Jesus Cristo é tentado pelo Satanás. Ele primeiro fala para ele: você tem poder, você é filho de Deus, você é rei, você não precisa de passar por essa dificuldade, não precisa de ficar no deserto, transforme essas pedras em pães. E Jesus, mostrando para mim e para você, essa palavra tem poder para nos defender, e fala: nem só de pão viverá o homem. E aí o diabo muda a estratégia e oferece tudo que tinha, todos os reinos e todas as glórias me foram entregues, e dou a ti, basta que você se prostre a mim. Jesus Cristo fala: nos prostraremos apenas a Deus, porque nós conhecemos a palavra do Senhor, sabemos o que Ele quer, o que Ele tem de melhor para nós, sabemos que haverá momento nas nossas vidas que Ele vai colocar você no deserto, na dificuldade, mas a terra de Canaã está lá na frente. Nós precisamos de passar por essa dificuldade, não adianta tentar furar a fila, precisamos de aprender primeiro a sermos espirituais. Você lembra aquele jovem rico que chega em Jesus e fala: o que eu preciso para salvar a minha vida? Jesus fala para ele: pega tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Ele falou: não estou preparado para isso, não estou preparado para isso, porque Jesus falou para ele assim: você tem que se tornar espiritual primeiro, e depois eu derramo bênçãos materiais. Porque se derramar bênçãos materiais, vocês vão se afastar da palavra, porque ainda não estão estruturados. Não estão estruturados. A árvore plantada à ribeira, ela cresce para cima, as raízes crescem para baixo. E pode vir toda tempestade, toda dificuldade, ela vai dar fruto na era, no tempo certo de Deus. O povo mesmo perseguindo Jesus, Jesus estava mostrando a palavra para eles. Porque toda vez que nos aproximamos, por mais que nós não entendamos hoje, não entendamos amanhã, mas a palavra nunca volta vazia, mais cedo ou mais tarde ela vai crescer dentro do seu coração, porque essa palavra tem poder e você tem que só ter fé. Porque o princípio de tudo é ter fé, e depois vem a determinação, a vontade, vencer nas dificuldades. Por isso que o Senhor coloca no deserto. Pouco tempo depois do deserto, o povo começa a reclamar. Jesus Cristo começa o ministério, as pessoas não acreditaram, ele desistiu? Não, continuava avançando, passando fome, levando portadas na cara, as pessoas não queriam ouvir o evangelho, ele partia para outra casa, continuava pregando o evangelho, não desistia. Assim os seus discípulos também aprenderam com ele. O verdadeiro sentido da palavra é nós continuarmos sempre junto com Deus, e Ele dentro dos nossos corações. Em 1 Pedro 2,18, a palavra de Deus fala assim, 1 Pedro 2,18, está lá perto de Apocalipse. 1 Pedro 2,18, a palavra de Deus fala assim: vós servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois bofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem, sois afligidos e sofreis. Isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, ao qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julgava justamente, levando ele mesmo o seu corpo, os nossos pecados, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarado. Jesus Cristo estava naquele momento pregando o evangelho. O sal dos seus traz uma pecadora. Ele tinha o poder de perdoar o pecado dela, porque Jesus não tinha pecado, e por isso o próprio Espírito de Deus estava dentro dele. Ele tinha ele era filho de homem e filho de Deus. Ele tinha as duas genealogias. Naquele momento ele deixa de ser Deus para ser homem, e mostrar que
Nós também podemos andar nessa dificuldade. Dificuldade essa de deserto, que significa se desprender das concupiscências do mundo, da soberba da vida, das concupiscências dos olhos. A vida mundana que as pessoas vivem, fáceis. No momento em que poderiam estar ouvindo a palavra de Deus e agradecer pelas vidas, estão nas esbórnias. E aí acontece um acidente, as pessoas não sabem nem o que aconteceu, porque estavam embriagadas, drogadas, porque não conhecem a palavra do Senhor. Mas Jesus fala, continua pregando o meu evangelho, porque no meio dessas pessoas, tem pessoas que vão ser convertidas. E Jesus nunca desistiu delas. Por isso ele se entrega na cruz. Tinha poder sobre o pecado, porque não tinha pecado. E a qual aquela mulher, sendo levada ao Senhor naquele momento, começa a ter uma nova oportunidade de vida, essa mesma oportunidade que nós estamos buscando, que nós estamos alimentando dela, essa nova oportunidade que nós temos hoje, e continuemos fortes e firmes, agarrados, igual Saulo teve a oportunidade, e continuou firme, apanhava, levantava e continuava pregando o evangelho. Jesus Cristo está falando, se você fizer alguma coisa errada e ser esbofeteado, que graça tem nisso? Está fazendo errado. Mas quando você faz a obra do Senhor e alguém ataca você verbalmente ou de qualquer maneira que for, se agrade, porque Deus se alegra quando isso está acontecendo, porque o mundo jaz no maligno. O mundo não gosta de ouvir a palavra de maneira nenhuma. Se você pregar a palavra como ela tem que ser pregada e todo mundo bater palma, pode olhar que a palavra você não está pregando ela como ela tem que ser pregada. Porque o verdadeiro evangelho converte o coração. E as pessoas, quando elas estão com a maldade no coração e a palavra vem, elas não querem ouvir. Por isso aquele povo vai levando, condenando aquela mulher justamente por causa do pecado que ela tinha. Mas cada um deles estava com pecado dentro do coração, e Jesus revela os seus pecados, quando ele fala, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Fez com que a palavra fizesse eles olhar para dentro do coração, olharam e viram os enganos, os erros, as maldades que estavam no coração, e foram ver que eles eram iguais àquela mulher, em pecados. Quando foram confrontados, o que eles fizeram? Jogaram as pedras, aquela mulher foi salva, e eles voltaram para trás. Porque a palavra de Deus, ela tem poder para salvar, para transformar. Basta que a gente continue avançando no meio da palavra do Senhor. Em Lucas 5, a palavra de Deus fala assim, Lucas 5, 5:17. E aconteceu que em um daqueles dias estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia, e de Jesus e Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que os homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procurava fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, por entre as telhas, o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, os teus pecados são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes, que razoais em vosso coração? A palavra de Deus, ela fala que Jesus estava ensinando o evangelho, ensinando a palavra, a virtude do Senhor para curar estava com ele, e de repente um paralítico que não tinha como chegar àquele lugar, envolve a sua fé, junto com as pessoas que estavam com ele, através da palavra do Senhor Jesus, e faz com que aquele povo pegue ele e leve, até onde Jesus estava. Mas Jesus já estava rodeado de várias pessoas, aprendendo. Existiam as pessoas que estavam ali, que eram os seus discípulos, que estavam aprendendo, aquelas que tinham sido curadas, aquelas que estavam ali só curiosos, e aqueles que queriam matar Jesus de todas as formas. E para você chegar ao Senhor Jesus, eles tinham que passar por todas aquelas barreiras, dificuldades.
A mesma coisa acontece nos dias de hoje. Para nós nos aproximarmos, nós vamos ter que enfrentar obstáculos, dificuldades para nos aproximar do Senhor Jesus. Porque tudo aquilo que tem valor tem dificuldade para nós conquistarmos. Tudo que tem valor haverá sempre uma dificuldade. O que vem fácil, vai fácil. O que vem fácil não tem valor. Aquele povo com aquela fé, naquela dificuldade, envolvem e vão. Quando vê aquela multidão, tem um plano. Leva Jesus por cima do telhado, leva um paralítico por cima do telhado e o desce. Jesus Cristo, vendo aquela força, aquela fé, aquela força de vontade, Jesus Cristo fala: os seus pecados, homens, os teus pecados são perdoados. Quando ele fala aquilo, os fariseus que estavam perseguindo, porque sempre vai haver perseguição, mostrando para cada um de nós, Jesus Cristo falou: existem duas portas, uma estreita, a porta larga. Existe aquela porta que vai ter dificuldade, mas é aquela que vai te levar para a vida eterna. Essa, nós estamos aqui hoje ouvindo a palavra da porta estreita, que nos transforma, que nos guia. A partir daquele momento, quando Jesus Cristo fala: os seus pecados são perdoados, o povo pensou no coração, só pensou. E você sabe que Deus conhece o íntimo de nós, o íntimo do nosso coração. Ele sabe tudo que está guardado dentro do seu, do meu, de nossos corações aqui. Ele sabe as dificuldades que nós enfrentamos para chegar até aqui. Aqueles que vão continuar até o final da caminhada, porque haverá muita dificuldade. Não pensa que você vai entrar hoje numa igreja e você já é um crente firmado. Não, pode contar os anos e pode contar as batalhas que você vai ter que enfrentar. Mas lembre que cada uma dessas batalhas, Deus vai estar com você. Vai fortalecer você, vai transformar a sua vida. Porque quanto mais tempo durar você nessa caminhada, mais crente, com fé, fortalecido você vai se tornar. A partir daquele momento, talvez aquele homem paralítico, porque tinha ido lá para ser curado da paralisia dele. A mesma coisa às vezes acontece nas nossas vidas, que nós vemos na igreja procurando um objetivo. Nós viemos aqui para ser curado disso, ou nós viemos aqui para que Deus levante financeiramente aquilo, ou faça isso, porque cada vez que nós viemos aqui, nós temos um pensamento daquilo que Deus pode nos fortalecer e nos ajudar, mas Deus sabe o que é melhor para você. Por isso ele fala: os seus perdoados são perdoados. Talvez aquele homem naquele momento, aquele coxo, tenha ficado: mas eu não vim aqui para isso. Mas lembre que Deus, Ele está sempre dentro do nosso coração. A partir daquele momento, quando aquele povo começa a razoar, o Senhor Jesus Cristo fala: o que é mais fácil dizer? Teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar pecados, eu te digo: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, além do pecado ser perdoado, ele ainda foi curado. Porque Jesus agora pega aquele pecado que ele tinha, carrega com ele. Jesus agora pega aquele pecado daquela mulher que estava cometendo adultério e carrega com ele. Ele pega o pecado de cada um de nós aqui que veio aqui hoje ouvir essa palavra, e ele já carregou ele para nós estarmos aqui hoje, poder receber o próprio Espírito Santo de Deus, aquele que estava dentro do coração dele, aquele que falou: por que razoais? Por que vocês estão pensando que eu não tenho poder de perdoar pecado? Pecado vocês não podem ver, então eu vou falar: levanta e anda, porque ele também tem poder de curar, porque nada para Deus é impossível. Por isso nós nos reunimos sabendo disso, cremos de verdade e aprendemos cada vez mais com o Evangelho do Senhor. Em Gênesis 18, 23, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 18, 23. Glória a Deus. 18, 23. Jesus Cristo tinha o poder de perdoar pecado porque Ele é o nosso intercessor, Ele intercede por nós. Ele não tinha pecado. Então o pecado não tinha poder sobre Ele. E se o pecado não tinha poder sobre Ele, apenas poder sobre nós, como nós cremos em Jesus, o nosso pecado vai para Ele e Ele nos justifica. E aí Ele carrega esse pecado lá na cruz.
Em Gênesis 18, 23, a palavra de Deus fala assim: chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Olha que coisa mais maravilhosa. Deus fala para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado que estava demais. A mesma coisa acontece nos dias de hoje. Talvez hoje seja até mais do que naquela época. Mas hoje nós temos o nosso Salvador. Por isso o Senhor continua mantendo tudo isso aqui, senão ele já tinha destruído faz tempo. A partir daquele momento, Abraão tenta interceder pelo aquele povo de Sodoma e Gomorra. E fala para Deus: mas se tiver 50 justos, olha tanto que Deus é maravilhoso. Ele falou: se tiver 50 justos lá dentro de Sodoma e Gomorra, eu vou poupar todo o resto daquele povo lá. E aí ele para pensar, fala: não, mas peraí, vamos baixar isso para 30, né? Porque 50 está muito. E aí Abraão foi baixando para 30, para 15, para 10. E aí ele viu que não tinha justos realmente. E o Senhor falou: se tiver um justo lá em Sodoma, eu não destruo ninguém, vou poupar a todos. A partir desse momento, Abraão, como também era um pecador, como nós somos pecadores, Abraão vê que precisava de algo para perdoar o pecado daquele povo. Precisava de alguém para interceder, porque ele não podia interceder, porque também era pecador. Nós não podemos interceder, porque também somos pecadores. Mas quando é colocado o Espírito Santo dentro de nós, porque Jesus intercedeu por nós primeiro, igual ele intercede para aquela pecadora que estava lá, e ao mesmo tempo dá a palavra para aquele povo que estava condenando. Porque agora você não está debaixo das leis, você está debaixo da graça do Senhor. Lá na frente, Abraão, o Senhor fala para ele que ele ia ter um filho. Ele já estava com 78 anos, ou algo assim. Ele não acredita, tenta fazer da maneira dele. O Senhor fica mais 10 anos sem falar com Abraão. E se ele já não acreditava com 80 e poucos anos, imagine com 90 e tantos. Mas aí vem a fé dentro do nosso coração. A gente reúne para a fé crescer. E saber que Deus tem o melhor para cada um de nós. E essa força de vontade, de buscar, de continuar crescendo, é que vai fazer Ele agir na vida de cada um de vocês e de cada um de nós. Jesus Cristo curava aquelas pessoas por causa da fé delas. Elas que buscavam ir ao encontro do Senhor Jesus para resolver aquilo que elas estavam sentindo. Ou demônios, ou feridas, ou cegueiras. E o Senhor Jesus curava todas elas, mas Ele sempre deixava elas avançarem um pouco mais, para ter um pouco mais de determinação, porque a determinação é que faz com que a gente cresça de verdade na palavra. Abraão tem seu filho Isaque, e depois de vários anos, Isaque já homem, o Senhor manda Abraão sacrificar aquela criança. E aí ele pensa: meu Deus, e agora? Mas ele faz a vontade de Deus e leva Isaque para ser sacrificado, porque ele viu Sodoma e Gomorra queimando no fogo. Ele temeu a Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. E o que acontece naquele momento que Abraão vai sacrificar o seu filho, quando ele viu que não tinha nenhum justo em Sodoma para salvar todas aquelas pessoas que estavam lá, quando Isaque fala para ele: eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a lenha para pôr fogo, mas cadê o cordeiro? E Abraão fala: Deus proverá. E ele acreditou de verdade. Por isso que ele é chamado pai da fé. E quando ele levanta o cutelo para matar o seu próprio filho, um sacrifício para Deus, aparece um anjo e fala: pare, Abraão. Abraão. E naquele momento aparece um cordeiro engarranchado pelo chifre num arbusto, que morreu no lugar do seu filho Isaque. Ter fé é você levar ela até o último estágio da sua vida, da nossa vida. Ter fé é a gente caminhar até o final.
Às vezes nós vamos até achar que Deus não vai estar ali junto conosco, mas aí você olha essa palavra e vê o que ele já fez com esses grandes homens que andaram com ele e não deixou nenhum deles para trás. Ficou junto de todos. Sadraque, Mesaque, Abednego, quando foi jogado naquele forno ardente. Quando pensava, se nós morrermos, Deus é Deus e continua sendo Deus. E quando eles caem, Deus cai junto com eles. E faz o milagre no último momento da vida deles. Às vezes o milagre pode estar no último momento da nossa vida. E na verdade estará, porque o verdadeiro milagre é a nossa salvação. Mas quando nós nos tornamos espirituais, que Deus vê, nós espirituais mesmo, colocando, se você só vai ser espiritual quando você começar a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, demonstrando, orando a Deus quando você vai levantar. Comece com 5, 10 minutos, eu já falei para vocês, 5, 10, 15, vai aumentando. Isso vai mostrar para Deus, Ele agrada, fala, meu servo, é minha serva, está fazendo a minha vontade, está glorificando o meu nome, está falando comigo. E aí ele começa a trilhar os seus caminhos. E aí quando você chega aqui, ele fala com vocês. Em Marcos, para finalizar, 16, a palavra de Deus fala assim, Marcos 16. Marcos 16. Marcos. Estou chegando. 16, 9, 18, a palavra fala assim: Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela anunciou o que aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. Rindo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, e estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Jesus Cristo está aqui ressurreto, ressuscitou depois do 3º dia, porque ele acreditou naquilo que Deus tinha na vida dele e na nossa até o último momento da sua vida. Ele se entregou. Ele foi injustamente condenado. Fizeram o que os homens sabem fazer de melhor, mentiram. E Jesus foi condenado pela mentira, a verdade sendo condenada pela mentira. A morte naquele momento vai ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Mas a morte, ela só tem poder através do pecado. E Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir do momento que Jesus morre, a morte perde o poder sobre nós. Porque Jesus não tinha o pecado. Ele simplesmente estava levando os nossos pecados. Quando injustamente ele foi condenado, depois do 3º dia, o seu próprio Pai, Deus, o ressuscita de novo. Com glória, com poder, para que ele vá atrás dos seus discípulos e fale para eles: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Por isso, toda vez que nós nos aproximamos do Senhor Jesus Cristo, Ele vem para curar os nossos pecados. Assim como Ele curou, deu outra oportunidade na vida daquela pecadora que estava no ato de adultério, mostrando que a graça de Deus tem mais poder do que a justiça, a lei. A graça é sobre a lei do Senhor. A partir daquele momento ela tem uma nova oportunidade, todas aquelas pessoas que andaram com o Senhor. E essa mesma oportunidade atravessou a barreira de mais de 2000 anos e está aqui hoje, para cada um de nós continuarmos nos fortalecendo, continuarmos acreditando de verdade, porque isso é ter fé no coração e saber que Deus anda com cada um de nós. Primeiro Ele nos transforma em espirituais, para depois Ele nos abençoar com as bênçãos materiais. E isso é
para que a nossa fé continue crescendo. Lembra que o Senhor Jesus Cristo morreu porque nós estávamos antes perdidos no pecado, mas agora, recebendo o próprio Espírito de Deus, através da graça que Ele fez, nós temos uma nova oportunidade de vida, e vida com abundância. Por isso eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu, no nosso coração e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Amém. Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé, vamos estar orando pelos pedidos de orações. Amém. Vamos estar orando pela Alice, pela Aline, Terezinha, Ana Paula, Elisiane, Luciane, Wellington, Vera, Fabiana, Frederico e família, Benedito e família, o Anderson, Valdete, Augusto, Valdeci e família, Jaqueline, Kaique, Sinésio, Élica, Vera e Andréia. Amém? Levanta as mãos para o céu. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós levantamos as nossas mãos para o alto, de onde vem o nosso socorro. E nesta noite, ó Pai, nós unimos a nossa fé e apresentamos cada nome que foi citado na Tua presença, cada nome que está escrito neste caderno. Papai querido, nós sabemos que o Senhor é um Deus onisciente e onipresente, que o Senhor venha alcançar cada um nesta noite com a cura, com a libertação, com a transformação do Senhor. Papai querido, alcança com a Tua paz, com o Teu refrigério, com o Teu renovo. Papai querido, e também apresentamos, ó Pai, os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo, que o Senhor venha alcançá-los nesta noite com as bênçãos sem medidas do Senhor. Alcança cada pessoa que nos ouviu, que o Senhor venha, Papai querido, derramar da mesma medida sobre a vida de cada um deles. Papai querido, nós apresentamos cada um que está aqui conosco nesta noite. Papai querido, visita, ó Pai, com a Tua cura, com a Tua restauração, com a Tua libertação nesta noite. E apresentamos a semana que se inicia. Apresentamos todos os nossos projetos diante da Tua presença, porque a Tua palavra nos diz que tudo que formos fazermos, se apresentarmos diante de Ti, irá prosperar. E nós apresentamos essa semana, nós apresentamos os nossos projetos, nós apresentamos os desejos do nosso coração diante da Tua presença, que tudo, ó Pai, venha prosperar para a honra e a glória do Senhor Jesus. Apresentamos os nossos locais de trabalho, lança por terra toda palavra contrária, toda inveja, toda artimanha de Satanás contra as nossas vidas venha ser lançado por terra, mas que o Senhor venha nos usar como instrumentos do Senhor, e tudo, ó Pai, que o Senhor colocar nas nossas mãos, nós venhamos fazer tudo por excelência, em nome do Senhor Jesus. Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento, livrando do acidente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estendam as mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.